Olá, tudo bem? A Ana Maria Falcão me fez a seguinte pergunta. Ela diz assim: Morel, mas e as experiências de EQM? Experiências de quase morte? Que em sua maior parte, ou toda ela, a atividade cerebral é quase nula. Por favor, faça um vídeo explicando o que você pensa a este respeito. Aprecio muito a sua opinião. Um grande abraço. Um abraço. Este é um pedido recorrente, esse assunto de experiências de quase morte. O que acontece é que muitas pessoas consideram as experiências de EQM como uma evidência, alguns consideram até mesmo como prova, de que existe vida depois da morte do corpo físico. E isso é compreensível, eu tinha essa certeza. Quando eu era espírita, eu tinha essa certeza. Até me dar conta de uma coisa óbvia, mas que os crentes, como era o meu caso, eu era um crente espírita, os crentes geralmente não atentam. Essas experiências podem ser dependentes do corpo físico. O fato de haver pouca atividade cerebral pode ser justamente o elemento que provoca esse tipo de experiência, que possibilita esse tipo de experiência. Qualquer estado alternativo de consciência se caracteriza justamente por diferenças na atividade cerebral em relação à atividade no estado de vigília padrão. Eu conheço e já recomendei muitas vezes, enquanto eu era espírita, a obra do Dr. Raymond Moody. Tem muitos artigos e muitos vídeos em que recomendei a sua obra. Talvez o maior especialista em casos de EQM. O que chama a atenção no conjunto da sua obra é a coincidência da maior parte das experiências, o que indicaria que realmente há alguma coisa em comum na quase morte, ou mesmo nos instantes que antecedem a morte. Quem crê que essas experiências demonstram a continuidade da vida além da matéria, quem crê nisso parte do princípio de que as pessoas que passaram por essas experiências estavam morrendo, estavam atravessando a fronteira entre a vida e a morte. Para usar uma figura poética, estavam pegando carona no barco de Caronte, e voltaram, retrocederam, interromperam a experiência. Na maior parte dos casos, há relatos de um túnel de luz, às vezes agindo como exercendo uma atração quase irresistível. Também relata uma rememoração instantânea da vida, como se um filme da própria vida passasse pela tela mental. E às vezes, algo que também é comum, embora não tão recorrente, o encontro com entes queridos já falecidos, como se estes viessem recebê-los, receber essas pessoas que estão tendo as experiências de EQM. Não me parece que isso deva ser desprezado. Nós temos que considerar que essas pessoas não pertencem ao mesmo grupo, não formam um grupo homogêneo em relação às suas crenças. Pelo contrário, muitas delas não nutriam qualquer expectativa nesse sentido. Pode-se alegar que as experiências narradas façam parte de uma característica inerente à nossa programação biológica, Assim como nós crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos, assim como nós temos sonhos cujo conteúdo se modifica ao longo da vida conforme mudam os nossos valores, os nossos conhecimentos e as nossas expectativas. Essa experiência no momento imediatamente anterior à morte poderia ser algo natural, algo que aconteceria com todos que não morrem repentinamente, mas que só podem ser relatados por quem esteve muito próximo da morte e conseguiu voltar, conseguiu uma melhora significativa em seu estado de saúde. Eu concordo com quem sustenta que essas experiências não provam a sobrevivência pós-morte. Mas, ao mesmo tempo, de maneira alguma eu posso simplesmente descartar a possibilidade. Se isso é uma característica de uma determinada condição física, que nos aproxima da morte, e se temos indícios de que muitas pessoas passam por experiências muito parecidas, seria o caso de nos perguntarmos sobre
a continuidade ou não da experiência e não da vida. Ficou complicado? Eu explico. O nosso foco, quando nos debatemos com esse tema, é a continuidade ou não da vida, né? Mas da vida como nós a entendemos aqui, vivos, né? Ou, para usar uma expressão espírita, encarnados. Mas se focarmos na experiência em si, a coisa muda de figura. A pessoa está entre a vida e a morte. O seu corpo está prestes a deixar de funcionar. Mas a pessoa, em que pese o estado do seu corpo, ela vive uma experiência em que ela está viva, né? De acordo com alguns relatos, mais viva do que nunca, com um grau de lucidez nunca antes experimentado. Ela está se sentindo atraída por um túnel de luz. Pode ser que nesse túnel de luz ela esteja vendo um ente querido já falecido que parece que vem recebê-la. No momento em que a pessoa está tendo essa experiência, ela não se duvida. Ela não se questiona em relação às suas crenças. Ela não está ali no momento de questionamento. Ela está passando por uma experiência, né, fantástica. Ela sente que o que ela está vivendo é real, que ela permanece com a mesma identidade. Ela sabe que ela é ela, né, e está se deparando com outra forma de vida, ou pelo menos com outro cenário, né, um cenário diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui. Nós só sabemos disso porque as pessoas que experimentaram isso voltaram, ou seja, interromperam a experiência. Mas e se não tivessem voltado? Se enquanto passavam por essa experiência, o seu corpo físico falisse de vez, podemos afirmar com certeza que a experiência seria interrompida, seria uma experiência abortada? Eu não posso afirmar com certeza. Mas digamos que a experiência fosse interrompida, né? Ela seria interrompida abruptamente ou o cenário, né, iria se desvanecer aos poucos e ela se daria conta de que estava morrendo? Como eu já disse, é possível que essas experiências, assim como a projeção consciente, que é esse tipo de experiência, dependa do corpo físico. O corpo físico seria, nesses casos, a usina de energia necessária para produzir essas experiências. Mas essa é uma noção inerente ao nosso mundo material conhecido. Nosso mundo é regido pela noção de espaço-tempo, né? Qualquer pessoa que já teve, como eu tive, experiências com estados alternativos de consciência, e não precisamos ir muito longe, né? A própria meditação profunda é um exemplo dessas experiências. Uma pessoa que teve esse tipo de experiência, ela sabe que em algum ponto dessas experiências nós alcançamos a eternidade, a ausência de tempo e também de espaço, é o simples existir e contemplar. E se no momento em que o corpo deixa de funcionar definitivamente, momento esse em que a pessoa está em meio a uma experiência como essas chamadas EQMs, se nesse momento ela rompe a barreira espaço-temporal e alcança a eternidade, talvez eu devesse usar outro termo, não eternidade, poderia chamar isso de sensação de eternidade. Nenhuma das experiências que eu tive até hoje, e elas foram muitas e muito variadas, muito diferentes umas das outras, mas nenhuma delas me prova que existe vida pós-morte. Mas me prova que existem coisas, estados, sensações que a esmagadora maioria da população jamais suspeitou que existam, ou por não conseguir imaginar, ou por duvidar por princípio, porque tem aqueles que duvidam por princípio, né? Não querem saber. Não existe, pronto. Sabendo que existem estados de consciência mas tão diferentes desse estado padrão de vigília, eu não posso de maneira alguma duvidar que espaço e tempo deixem de existir, ou pelo menos deixem de exercer a influência que exercem
neste mundo sensível e que, sim, a vida continue de uma outra forma. Não tem mais corpo físico, não tem mais a usina de energia, mas na fração de segundo que antecedeu a morte, a pessoa estava experimentando um estado de lucidez desconhecido, desconhecido no estado de vigília padrão. Estado esse em que a noção de espaço-tempo já não era a mesma. E nessa experiência ela viu toda a sua vida passar pela sua tela mental. Tela mental também é uma figura de linguagem, E viu essa experiência toda da sua vida passar pela sua tela mental em questão de segundos, o que já demonstra que o tempo não está exercendo sobre ela o mesmo efeito que exerce no estado de vigília padrão. Aliás, qualquer pessoa já deve ter passado por situação semelhante. Sabe aquele cochilo, aquele cochilo de segundos em que você tem um sonho, e às vezes um sonho com um enredo completo, muito complexo, uma história completa. Eu já cochilei muito no ônibus, Então tem aquele instante, Você está cochilando, perde o equilíbrio, acorda, Acorda e percebe que sonhou. A minha experiência demonstra, a mim, evidentemente, não tenho como provar isso para ninguém, nem faço questão, mas a mim demonstra que há níveis de sujeição ao fator espaço-tempo. Quem sabe na hora da morte nós não rompemos essa barreira e permanecemos existindo. É uma possibilidade. Muita força e paz para você.